No dia seguinte tinha um monte de repórteres nas portas da UA, mas os professores trancam as portas e então a aula começa. O professor diz que eram para escolher o líder da turma. Depois disso eles vão para o refeitório. Há alguns minutos se passam e o alarme de segurança toca. Todos se desesperam. Midori acha isso estranho. O líder percebe o que está acontecendo e tenta avisar a todos os alunos que não era grande coisa, somente uns reportes tentando conseguir informações. No final o líder consegue avisar a todo mundo. Alguns minutos se passavam e todos se acalmam. O Midori pensa, que saco, pensei que algo legal iria acontecer, mas acho que só na excursão mesmo. No final o líder fica como líder da classe. 2 horas depois o professor fala que vai começar a excursão e que o ônibus já está vindo buscar e que só demoraria alguns minutos. O ônibus tinha chegado e todo mundo estava animado o caminho todo. Chegando lá um herói vai lá para recebê-los e diz que vai ser um prazer tê-los no campo de treinamento. Um dos alunos diz, ei, como assim treinamento? Isso não era uma excursão. O professor pergunta onde estava o Almigit. O outro professor fala que ele está descansando em uma das salas. Todos entram lá e o portal se abre. Todos percebem imediatamente que estava acontecendo uma invasão. O professor manda todos tomarem cuidado que era uma invasão de vários vilões. O Dio fala no pensamento do Midoriya, isso era por esse momento que eu esperava. No final tudo que eu planejei está acontecendo. Ei Midoriya, troque de lugar comigo. O Midoriya fala que tudo bem e eles trocam. Os vilões vão para cima do professor, mas ele ataca e contra-ataca todos eles. Vários vilões estavam caindo, mas o professor estava ficando cansado também. O Shigaraki e o Kurogiri saem do portal. O professor fica encurralado pelo Kurogiri. O outro herói fica protegendo os alunos. O Bakugou e outro herói vão para cima, mas o Kurogiri facilmente defende os ataques deles. Todos se separam. O Midoriya vai para um cenário de embarcação que tinha lá dentro. Junto com ele estava a Azul e o Mineta. O Dio fala, uns vilões já perceberam onde estamos e é só questão de tempo até eles virem nos atacar. O Mineta fica muito assustado. Em poucos minutos o barco fica rodeado por vilões. O Dio pensa, o primeiro que subir eu mato. Irei conseguir o que eu quero a todo custo. Os outros heróis também estavam lutando contra vilões. O Almigit tinha perdido contato com os outros e não sabia o que estava acontecendo. Aí o diretor chega lá e manda o Almigit descansar. E os dois continuam conversando. O herói manda o líder correr até a escola e pedir ajuda, pois alguém havia cortado a comunicação deles e seria mais rápido ir até lá avisar a todos. O líder fala que seria uma humilhação o representante fugir deixar seus companheiros para trás. Alguns alunos convencem o líder de fazer aquilo, enquanto o líder tentava ir avisar a todos da escola. O Dio estava observando os vilões. O Dio fala para Atsuyu que os vilões não devem saber a individualidade deles. O Dio fala que sabe um pouco da individualidade da Tsuyu e do Mineta e fala que a individualidade deles pode ser bem útil nessa situação. Um dos vilões ataca e derruba o navio e o Mineta fica bem assustado. A Tsuyu fala para o Mineta não ficar agitado. O Dio observa mais um pouco e fala que já era hora de atacar. O Midoriya usa o Zawarudo e para o tempo ele começa a atacar todos com força total do Zawarudo, assim matando os vilões que estavam lá. O Dio grita para o Mineta atacar os que sobreviveram e a Tsuyu puxa o Midoriya para o barco. Ela pergunta ao Midoriya o que havia acontecido, já que quando o Midoriya pulou do barco os vilões estavam mortos. O Dio fala que eles não têm tempo de pensar nisso enquanto os outros estão sendo atacados. A Tsuyu concorda e fala que tudo bem. Enquanto isso com Todoroki estava tudo bem, pois ele havia congelado todo mundo. O Todoroki pergunta se o objetivo deles era matar o Almigit. Se fosse, seria inútil, já que eles mal estão lidando com simples alunos. No lado do Kaminari, eles já estavam com um pouco de dificuldade. O Kaminari fala que não podia usar todo o seu poder, pois iria ferir as outras duas alunos que estavam com ele. A Momo fala para ele continuar atacando mesmo assim. Alguns minutos se passam e o Kaminari vê que a situação estava complicando e manda a Momo criar o manto anti-eletricidade. A Momo entende o que ele quer fazer e rapidamente cria o manto e puxa a outra aluna para dentro dele e o Kaminari usa 100%
100% da individualidade, assim acabando com todos os vilões da área. O Dio chega mais perto da luta do Shigaraki contra o professor Eraser. Enquanto ele lutava com o Shigaraki, os alunos próximos a ele impediam os vilões de se aproximar. O Shigaraki toca no professor Eraser e destrói um pouco do braço dele. Mais vilões vão para cima dele, mas ele desvia e acaba com eles. O Shigaraki pergunta como ele consegue ser tão habilidoso, pois mesmo tão ferido ainda continua na vantagem contra todos esses vilões. O outro herói tenta sugar o Kurogiri com a individualidade dele, mas o Kurogiri consegue escapar e ainda deixar o outro herói bastante ferido. Os alunos começam a se desesperar, se perguntando se tudo já estava acabado. Algum tempo se passa e os alunos percebem que o professor Eraser estava caído no chão e do lado dele tinha um gnomo. Enquanto isso, os outros alunos junto do Bakugou estavam se livrando de uns vilões. O Bakugou fala que está bastante irritado com a situação atual e derrota a maioria dos vilões do local, e os outros alunos deram conta do resto. A situação estava um pouco complicado para o Orijo, Tokoyami e os outros alunos, mas conseguiram lidar com um pouco de complicação. O Shigaraki fala com o Eraser já desmaiado. Seu poder é bem perigoso, mas agora ele não é nenhuma ameaça para mim, Eraser. O Shigaraki parte para cima da Tsuyu. O Dio estava do lado, mas decide somente assistir. O professor Eraser acorda no último momento e consegue salvar a Tsuyu. O Shigaraki fala que o Eraser era muito legal por conseguir salvar a garota, mas era irritante também. O gnomo nocauteia o professor Eraser novamente e vai para cima do Dio. O Dio dá um soco no gnomo, mas só faz empurrá-lo para trás. O Dio fala: isso é surpreendente e essa coisa é bem resistente para aguentar um soco meu e sair como se nada tivesse acontecido. Mas o Dio pensa: droga, tenho que me livrar dele rapidamente porque dessa vez eu estou correndo perigo. Mas o portão é arrebentado e todo mundo se distrai, e nesse momento o Almigit aparece e fala: não temam, crianças. O gnomo ataca o Almigit, mas ele se defende. Os dois começam a trocar vários socos. O gnomo consegue empurrá-lo a cada soco que dava, mas o Almigit mal conseguia feri-lo. Era como se um monstro fosse feito para lutar contra o Almigit. Os alunos recuam por um tempo. O Shigaraki fala para o Almigit que o que ele estava fazendo não adiantava de nada, pois aquele gnomo foi feito para aguentar os 100% do Oni Foral. O gnomo acerta o ponto fraco do Almigit, mas ele se recusa a cair, e então acerta em cheio a cara do gnomo, assim o atordoando por um tempo. O Bakugou chega por trás e rende o Kurogiri. O Todoroki congela um dos braços do gnomo e depois o destrói, mas o gnomo nem sente e se regenera quase que instantaneamente. Todos ficam extremamente assustados com aquilo. O Almigit, mesmo ferido, vai para cima do gnomo, mas ele se defende, assim gerando uma onda de choque que joga todos para longe. E então uma veloz batalha de socos começa entre eles. O Almigit acelera muito mais e deixa o gnomo na desvantagem. O Shigaraki grita: isso não é possível, que o gnomo está perdendo para esse cara. Isso é impossível, droga, droga, droga. O Almigit levanta o gnomo no ar e joga ele com força extrema no chão, e no mesmo momento o impacto faz o gnomo voltar para o ar. Assim o Almigit aproveita e usa além dos 100%, gritando Plus Ultra, assim fazendo o local todo tremer. O gnomo foi arremessado para o céu, ultrapassando as nuvens. Todos ficam aliviados quando de repente um dos portais do Kurogiri aparece atrás do Almigit, assim aparecendo uma mão atravessando o peito dele. O Almigit fala: o que aconteceu? E então cai no chão. Do portal aparece ninguém menos que o Alforone. Todos ficam com a cara de desesperados, e agora sim era o fim, com o Almigit bastante ferido e desgastado. Mas outros heróis chegam lá no campo de batalha. O Almigit se levanta e fala que hoje era o dia do reinado de terror do Alforone acabar, e então todos vão para cima do Alforone. Mas mesmo assim não era o suficiente, mas um dos heróis abre uma brecha para o Almigit acertar um soco em cheio no Alforone. Mas graças a isso o herói foi morto, e o Alforone estava bastante ferido e ainda restava mais dois heróis com o Almigit, mas um deles morreu para proteger o Almigit. Mas antes disso causou um dano considerável no Alforone, que deixou sua guarda baixa por um momento. Assim o Almigit atacou ele novamente. A heroína fala para ela e o Almigit atacarem juntos. O Almigit concorda, mas o Alforone se irrita e usa uma de suas individualidades, assim atacando a longa distância. O Almigit protege a heroína, assim ela usa um ataque que deixa o Alforone bem
ferido Alforone mal conseguia se defender graças ao trabalho de equipe, mas mesmo assim ele vai para cima, contudo usando um ataque que mata a heroína. O All-Might grita de raiva e fala que ele iria pagar assim, iniciando uma enorme batalha entre os dois. O All-Might, que estava à beira da morte, o Alforone que estava muito ferido. O Dio fala: ótimo, ótimo, tudo está saindo melhor do que o planejado. O All-Might acerta um soco na cara do Alforone e o Alforone acerta um potente soco na barriga do All-Might. O All-Might já sabia que iria morrer, então ele usa o resto da força que sobrou e ataca o Alforone, usando todo o resto do Oni-Foral que restava em seu corpo. O Alforone é arremessado metros de distância, e o All-Might pede perdão aos alunos por não conseguir protegê-los direito, e então cai morto no chão. O Alforone, que estava muito desnorteado pelo ataque, se levanta rindo e cuspindo sangue pela boca, falando: eu venci All-Might, eu venci Raia. E então o Dio aparece na frente do Alforone e fala: obrigado pela individualidade do outro dia, ela vai ser bem útil agora. E então o Dio rouba o Alforone e usa o Zawarudo para atravessar o peito do Alforone, que por estar bem ferido, morreu imediatamente. E então o Dio fala: agora o poder supremo é meu. O Zawarudo começa a mudar de cor. A cor amarela se torna um branco prateado e o Dio fala: finalmente consegui cumprir o meu plano. No passado não consegui cumprir meu objetivo graças ao maldito do Jotaro, mas dessa vez é diferente, eu alcancei o poder supremo. Zawarudo Overhaven. O Dio para o tempo e percebe que não existia mais limite entre o tempo parado. O Dio sai daquele local, e quando estava bem longe o Dio sente a presença de outro usuário distante e olha para trás e vê um stand branco junto de um homem com cabelos loiros e bastante ferido. O Dio pergunta ao que um usuário de stand estava fazendo nesse lugar. O homem fala que seu nome era Fune Valentine e que estava fugindo de um homem chamado Johnny Joestar e sentiu um enorme poder vindo dessa dimensão. O Dio pergunta: pelo que parece a linhagem dos Joestar ainda existem. O Dio salva o Valentine e fala que o stand dele se chama de Force e ele podia ir para outras dimensões e levar outras pessoas junto com ele. O Dio manda o Valentine levar ele para a dimensão de stands, pois ele ainda quer eliminar os Joestars. O Fune Valentine leva o Dio de volta para a dimensão original dele, e daqui em diante acontece a mesma coisa que no jogo Overhaven, mas o Dio matar o resto dos Joestar, sobrando apenas o Jotaro. Os dois começam a lutar. O Jotaro evoluiu o stand dele para Overhaven e o Dio fala com um tom de ironia: até que eu senti saudades, Jotaro. O Jotaro fala que não sabe do que ele estava falando e o Dio manda o Jotaro deixar para lá. Os dois lutam até a morte um do outro. Dessa forma tanto o Dio quanto o Jotaro morrem, assim salvando a Terra e acabando com a linhagem Joestar e o Império do